Olá, amigos da LS Educação, eu sou José Gaspar e este é o Como Ganhar Dinheiro na Bolsa de Valores. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Setup IFR2 na prática. A gente vai pegar um gráfico de uma ação, de um ativo real, eu vou mostrar para vocês como fazer a operação na prática, como entrar, como sair, como colocar o stop, como sair no lucro, como sair no prejuízo se tiver, etc. Só que antes, primeiro eu gostaria de agradecer a quantidade imensa de comentários, elogios, perguntas que vocês fizeram nos vídeos. Eu procuro, na medida do possível, responder todas. Eu achei interessante esse feedback até para a gente saber o que interessa mais, o que o pessoal está mais interessado de saber, quais são as dúvidas principais e tal, né? Eu estou procurando fazer os vídeos, organizar os vídeos, mais ou menos alguns vídeos mais práticos de como realmente fazer a entrada, fazer a saída, setup, como que é colocado o stop e tal, e alguns vídeos um pouco mais teóricos, para vocês terem também uma base teórica de como que é o movimento dos preços e tal, né? Bom, voltando agora no assunto principal do vídeo, que é o IFR2 na prática. Então, o IFR2. IFR2 é um indicador, a gente pega esse indicador, a gente cria um setup, que é as regras de entrada e de saída da operação, e a partir de um setup, a gente agrega a esse setup um controle de risco e uma estratégia de escolha de ativos. E aí você tem um método. Um método, então, é composto dessas três coisas: o setup, o manejo de risco e a escolha de ativos. Hoje a gente vai falar do setup IFR2 na prática. Então, vamos olhar um gráfico e já ver como que a gente faz a operação utilizando o IFR2. Bom, antes de mostrar o gráfico, eu vou mostrar para vocês esse mapa mental que eu fiz, IFR2 na prática. Então, é o nosso tema do nosso vídeo. E aí, o que o IFR2 tem? Tem o setup, o stop, a escolha de ativos e o controle de risco. O setup tem uma entrada e uma saída. A entrada pelo IFR2 que eu uso é quando o nível do IFR2 fica menor que 10. E o preço está maior do que a média móvel aritmética de 200. Né? Então a entrada é feita dessa forma. A saída é quando o preço fica maior que a máxima dos dois últimos períodos. A gente já vai ver isso na prática. O stop, 130% da amplitude do candle que deu a entrada. Vamos ver também. Escolha de ativos. Só relembrando, eu faço a escolha de ativos através de backtests. Então, para o ativo que eu vou operar pelo IFR2 entrar na minha lista, ele tem que ter todos os backtests de 1 ano, de 2 anos, 5 e 10 anos, todos no lucro. Em nenhum momento ele pode ter dado prejuízo. E o controle de risco que eu uso é super simples, eu faço entradas com apenas 25% do capital operacional, sendo que eu divido o capital em 4 caixas. Não é? Então a gente teria 4 caixas, então todo o dinheiro, todo o meu capital operacional, todo o dinheiro que eu vou usar na bolsa, eu coloco ele em 4 caixas iguais. Aqui as caixas não estão iguais, né? Mas seriam 4 caixas iguais. Vou tentar fazer uma caixa mais ou menos igual. Bom, então são 4 caixas, cada caixa tem 25% do capital. Quando deu uma entrada, eu pego todo o dinheiro de uma caixa e entro na operação, né? Esse aqui é o resumo de como funciona o IFR2. Aqui então nós temos um gráfico de um ativo, as lojas americanas, Lame 4, tá? E aqui é o gráfico de candles desse ativo. Como vocês veem, eu coloco alguns indicadores no gráfico, é assim que eu trabalho. Aqui no preço eu coloco uma média móvel aritmética de 200, que é aquele grande filtro que a gente utiliza, né? O filtro da média móvel de 200. Eu só opero quando os preços estiverem acima dessa média móvel. Se eles estiverem aqui abaixo, como está agora, esse é o presente momento,
eu nem opero, então nem me interessa pelo IFR, tá? Eu ploto também nos preços as bandas de Bollinger. Futuramente eu vou explicar para vocês como que eu utilizo esse indicador, tá? É um indicador de volatilidade que eu uso para afinar melhor ainda, fazer um ajuste fino das entradas, né? Da decisão das entradas, melhor ainda. Nas bandas eu tenho aqui uma média móvel de 21 e tenho uma média móvel de 7, que é essa vermelha aqui também. A de 21 é azul, a vermelha é a de 7. Por enquanto não vamos dar muita atenção a esses três indicadores, tá? Vamos trabalhar apenas com a média móvel de 200, que é essa linha verde, e com o IFR, tá? O IFR aqui, o IFR de 2 períodos, tá? E os dois níveis que eu coloquei para ele, que é o nível 10, tá? Ele aqui, o nível 10, e o nível 90, né? O nível 90 é o nível de sobrecomprado e o nível 10 é o nível de sobrevendido. Por enquanto a gente está tratando apenas de operações na compra, ou seja, quando o preço cai bastante, cai abaixo do nível 10, é aí que eu faço a minha entrada na compra, né? Vamos ver então, vamos voltar um pouquinho aqui para o passado. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, por exemplo. Aqui o preço está abaixo da média de 200. Então aqui eu nem vou operar, tá? Porque aqui eu nem estava operando. O preço cruzou a média de 200 para cima, eu já começo a olhar o IFR. Então, quando o IFR cair abaixo de 10, eu vou fazer a minha entrada. Vamos ver. Aqui não caiu, tá? Se você olhar à direita, aqui, ó, você vai ver, conforme eu passo o mouse aqui, você vai ver o valor do IFR, tá? Então aqui, por exemplo, o IFR está lá, ó, 43. Aqui o IFR está em 28. Aqui o IFR chegou em 4. Vamos pegar essa outra ferramenta. Então aqui, nesse ponto, o IFR ficou em 4,86. Esse foi o candle que deu a entrada, tá? Vamos aproximar um pouquinho. Vamos aproximar e vamos ver essa entrada com mais calma. Tá aqui a entrada. Aqui, ó. Você tem o IFR ali em 4,86. Esse foi o candle que deu entrada no dia 26/7 de 2016, né? Então, como é que funciona essa entrada na prática? O candle é um candle preto, ou seja, ele é um candle de baixa, ele abriu aqui, caiu e fechou aqui. Onde é que eu vou comprar? Eu vou comprar no fechamento. Lembra, eu vou comprar exatamente faltando 10 minutos para fechar o mercado. Então eu compro mais ou menos nesse preço aqui mesmo. Então eu vou fazer a entrada exatamente aqui, nesse preço. Aqui eu vou estar fazendo a minha entrada. Vamos pôr uma linha azul aqui, ó, que foi o meu preço de entrada, 17,71, tá? Onde que vai estar o meu alvo? Então o meu alvo é o quê? O meu alvo é a máxima dos últimos 2 dias. Eu estou entrando aqui, a máxima dos últimos 2 dias. Só que amanhã eu estou entrando no final do dia, então esse dia já está fechado. Eu entendo que esse dia já está fechado. Amanhã é que vai começar a contar, né? Então, os últimos 2 dias para amanhã são hoje e ontem. Então, a máxima dos últimos 2 dias é a máxima desse candle aqui. Então, o meu alvo vai estar aqui. A máxima dos últimos 2 dias. Como você pode ver, no dia seguinte, ele já foi para o alvo. Exatamente aqui foi a minha saída. Ele foi para o alvo. Quanto que eu ganhei? Eu tive um lucro desse tanto aqui. Como eu falei para vocês, o lucro do IFR é curto, é pequeno, porque a gente pega essas estilingadas do mercado para cima, né? O lucro aqui foi aproximadamente de 2,20%. Tá? Em um dia, 2,20% tá ótimo, tá sensacional. Aí você fala assim, nossa, mas ele subiu um monte depois. Sim, mas você segue o método e você sai quando ele supera a máxima dos últimos 2 dias, tranquilo. Os outros ganham e tudo bem, você ganhou 2,20% e tá ótimo assim, né? Então, uma operação no lucro. Vamos ver a próxima operação? Vamos ver se teve mais alguma por aqui, ó. Aqui o preço, aqui, ó, nesse ponto, o IFR chegou em 16, não ficou abaixo de 10. Aqui o IFR chegou em
11,43 não é abaixo de 10, eu não faço a entrada, né? Aqui o IFR ficou em 9,24, aqui eu fiz a entrada. Essa entrada deu um certo calor, vamos olhar ela. Então aqui, ó, IFR 9,24, eu fiz a entrada exatamente aqui, no fechamento do dia. Aqui foi a minha entrada. Vamos tirar essas duas linhas daqui, para não atrapalhar, e vamos colocar uma linha aqui, que foi o meu preço de entrada, 18,74, tá? Onde que está a máxima dos últimos 2 dias? Eu comprei hoje, no final do dia, amanhã é que vai estar valendo. Então, os últimos 2 dias são esses dois aqui. A máxima é a máxima desse candle. Então, o meu alvo está aqui. Este é o meu alvo, né? E o stop? Aqui a gente vê que no dia seguinte o preço não foi para o alvo. Ele caiu e caiu mais no dia seguinte. Como que é o stop, então? O stop é 130% da amplitude do candle de entrada. Esse é o candle de entrada. A amplitude do candle de entrada é daqui até aqui. 130% dessa amplitude projetado para baixo. Então eu tenho aqui a ferramenta projeção de Fibonacci. E eu uso essa projeção de Fibonacci exatamente no 130. Então eu venho com essa ferramenta, meço a amplitude do candle e eu tenho aqui o meu nível de stop, que é 130% daquela amplitude. Então o meu stop ele vai estar aqui, logo abaixo dos 130%. Ele está aqui. Esse é o meu stop. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês também falando da questão do ajuste fino do IFR, tá? Então tem uma série de detalhes que você pode considerar para colocar o stop de uma forma um pouco mais precisa, tá? Aqui eu estou colocando de uma forma mais grosseira. Bom, então esse é o meu stop e aquele é o meu alvo, mais ou menos 1 para 1, tá beleza. Vamos ver. No dia seguinte ele não foi para o alvo. Acontece que o alvo é a máxima dos últimos 2 dias. Então, amanhã, o alvo é esse aqui. Só que amanhã, como não foi para o alvo, depois da manhã, o alvo vai ser a máxima destes 2 dias. Aquele lá cai. Então, a máxima dos últimos 2 dias para depois de amanhã é aqui. Ele não foi para o alvo de novo. Aí vai para mais um dia. A máxima dos últimos 2 dias é a máxima desses 2 dias. Então, eu vou descendo o alvo agora para cá. Nesse dia, também não foi para o alvo. No próximo dia vai ser a máxima dos 2 últimos dias, que são esses 2 dias. Então, o alvo cai para cá. E aí ele foi para o alvo. Este aqui é o alvo, ali eu fiz a minha saída. Então, a minha saída foi aqui. Quanto que eu ganhei? Eu tive isso aqui de lucro. Eu fiz a entrada aqui e a minha saída foi aqui. Eu tive de lucro exatamente 1,91%. 1,91%. Você vê, foi uma operação que deu um certo sufoco, né? Ela se movimentou na direção contrária, você queria que ela subisse, não foi como essa, mas mesmo assim ela foi para o alvo. Vamos ver uma próxima operação. Aqui teve mais uma, olha. Vamos tirar essas linhas aqui para não confundir a gente. Tá. Aqui você vê que o preço, aqui ó, nesse candle o IFR está em 15,75, ali à direita embaixo. Nesse candle o IFR foi para 6,47. É abaixo de 10? É. Então eu vou fazer a entrada aqui, nesse candle, no fechamento desse candle, ou seja, aqui. Então vamos fazer a entrada exatamente neste ponto. Aqui nós fizemos a entrada no fechamento do candle. Vamos pôr uma linha aqui. Minha entrada foi em 19,06.
Onde que é o alvo? O alvo é a máxima dos últimos 2 dias. Eu entrei hoje, amanhã é que vai contar. Os últimos 2 dias são hoje e ontem. Então, a máxima dos últimos 2 dias é a máxima desse candle aqui. Ele tem que chegar na máxima desse candle amanhã. Eu entrei hoje. Onde está o stop? 130% da amplitude desse candle. Vamos pegar a projeção de Fibonacci aqui. Vamos medir a amplitude do candle. Ele vem até aqui. E vamos projetar para baixo. Está aqui o meu stop. Este é o meu stop. Maravilha. Então vamos lá. No dia seguinte, que é esse dia aqui, ele não foi para o alvo, que é esse aqui. Né? Então eu vou ter que esperar mais um dia, o próximo dia. No próximo dia, a máxima dos 2 últimos dias são a máxima desses 2 dias aqui. Então o meu alvo cai para cá. E ele praticamente já foi para o alvo. Tá? Demorou um dia a mais, mas foi. Qual foi o meu lucro? Eu fiz a saída aqui. Eu fiz a saída aqui. E o meu lucro foi este aqui, daqui até ali. Quantos por cento eu tive de lucro? Eu tive de lucro 1%, 1,05% em 3 dias. Como eu disse, é de grão em grão que o IFR vai enchendo o seu bolso. Tá? Vamos ver se tem uma operação no prejuízo. Às vezes é engraçado, o IFR ele tem um nível de acerto tão grande que às vezes é difícil achar uma operação no prejuízo. Aqui eu acho que sim, aqui sim. Aqui com certeza. Vamos lá. Vamos ver essa operação aqui. Então, ó, tem 2 operações aqui. Vamos ver mais essas 2 operações? Vamos ver. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, antes de ver aquelas 2 ali, dá uma olhada nessa. Aqui teve uma operação, mas eu não entro mais nela. Por quê? Porque os preços já estão abaixo da média móvel de 200. Né? Aqui eu tive 2 operações. Vamos analisar cada uma delas. Então, vamos lá. Aqui, vamos ver. Aqui o IFR está em 8,25. Vou fazer uma entrada. IFR 8,25. Então, eu vou fazer a entrada no fechamento deste candle. Aqui foi a minha entrada. Onde que está o meu alvo? O meu alvo vai estar amanhã na máxima dos últimos 2 dias, a máxima desses 2 dias. Então, é a máxima desse candle. Né? Essa operação vai para o prejuízo. Vamos lá. E o stop? O stop, 130% da amplitude do candle. A amplitude do candle vem até aqui. Aqui é o meu stop. Então, aqui está o meu stop. E aí, vamos ver o que aconteceu. Essa operação, provavelmente eu nem faria essa operação. Por quê? Porque o stop está bem maior do que o alvo. Tá? Eu levo isso em consideração. Então, era aquilo que eu estava falando para vocês. Tem um ajuste fino das operações. Né? Quando o prejuízo é bem maior do que o objetivo, muitas vezes eu nem entro. Dificilmente eu entraria nessa operação. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Então o alvo está aqui, eu entrei hoje, no dia seguinte não foi para o alvo, no próximo dia eu baixei o alvo para cá. Ah, entrei, ó. Não, eu baixei o alvo para cá. Né? Ou seja, nesse dia o alvo era a máxima desses 2 dias. Nesse dia, o alvo é a máxima desses 2 dias, ou seja, o alvo continua lá. Nesse dia, aqui, ó, nesse dia, o alvo é a máxima desses 2 dias. E aí ele foi para o alvo. Na verdade, não deu prejuízo. Achei que essa operação teria dado prejuízo, ela não deu. Ela foi para o alvo aqui, ó. Então, você entrou aqui e saiu aqui. Né? Você teve aí um lucro de... Opa, peraí, não é essa ferramenta. Aqui. Você teve um lucro de 1,5% em 4 dias. Né?
Provavelmente eu não teria feito essa operação, como eu falei para vocês, o stop é muito longo, tá? Mas mesmo assim ela deu lucro, né? Vamos achar uma que dê prejuízo? Vamos achar uma operação. Vamos ver aqui para trás. Aqui talvez, olha. O IFR deu entrada aqui, ó, não deu prejuízo, ele deu entrada aqui, o stop estava mais ou menos aqui, o alvo estava lá, ele foi para o alvo em 2 dias, ó. Essa foi uma operação linda, né? Olha essa operação aqui. Você fez a entrada aqui, né? O alvo máxima dos últimos 2 dias era aqui, né? E ele foi para o alvo perfeito, ó. Aí aqui a máxima continuou sendo lá, ele foi para o alvo aqui. Ou seja, você ganhou em 2 dias, você ganhou 9,61%. Acontece esses casos, tá? Geralmente os lucros são menores, mas acontece também. Deixa eu ver se eu acho uma operação que deu prejuízo. Aqui deu lucro. Aqui deu lucro. É como eu falei, é difícil achar operações no prejuízo no IFR. Esse setup, ele é... Aí aqui já está abaixo da média móvel de 200, né? Apesar que também, assim, eu peguei uma das melhores ações, tá, para o IFR. O IFR, ele funciona muito bem nas lojas americanas, né? Vamos ver aqui se tem... Aqui eu acho que tem uma operação no prejuízo, hein? Aqui sim. Ó, você... Ah, não, mas aqui está abaixo da média móvel de 200. Aqui eu não faria entrada. Né? Por isso que esse filtro da média móvel de 200 é importante. Ele te protege de muitas operações que dariam prejuízo. Vamos ver aqui. Aqui com certeza foi para o lucro. Aqui, ó, aqui teve uma entrada, né? Aqui teve uma entrada, foi para o lucro... Foi para o lucro aqui, ó. 0,96. Um lucro pequeno, mas foi para o lucro. Vamos ver outra. Aqui. Foi para o lucro. Vamos ver lá para trás. Aqui. Aqui com certeza deu prejuízo. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Os preços estão acima da média móvel de 200, né? E aí, nesse ponto, o IFR fica em 7,03, tá? No candle anterior ele estava em 30, nesse candle ele caiu para 7,03. Então você fez a entrada aqui. Então vamos lá. Vamos fazer a entrada aqui. Fiz a entrada aqui. Essa foi a minha entrada. Meu alvo, a máxima dos 2 últimos períodos. Então, a máxima desses 2 períodos, porque eu estou contando amanhã. Então, a máxima desses 2 períodos é aqui. Stop, 130% da amplitude deste candle. Então, esse candle tem essa amplitude, 130 está aqui. Então, este é o meu stop. Bom, vamos lá. Fiz a entrada aqui. No dia seguinte, não foi para o alvo. Então, o alvo é abaixado para cá. A próxima máxima dos últimos 2 dias. Próximo dia, não foi para o alvo. O alvo é a máxima. Aí, nesse dia aqui, o alvo vai ser a máxima desses 2 dias. O alvo cai para cá. Pronto. Agora, se eu tiver um lucro, vai ser pequenininho. No dia seguinte, não foi para o alvo. Agora o alvo vai ser a máxima desses 2 dias. Agora o teu alvo já está no prejuízo. Percebe? Eu estou nesse dia, a máxima dos últimos 2 dias é a máxima desses 2 dias, que é aqui. Não foi para o alvo. Venho para esse dia, a máxima dos últimos 2 dias, continua aqui. Próximo dia, a máxima desses 2 dias. Então o alvo cai para cá. E nesse dia o preço vai para o alvo, só que o alvo está no prejuízo. E eu saio exatamente aqui. E eu tive um prejuízo que foi daqui da minha entrada até essa minha saída. O meu prejuízo foi de 2,29%. Tá? Então você vê, é muito
muito difícil a operação ir para o stop, muito difícil, porque antes dela ir para o stop, ela acaba indo para um alvo mais baixo. Muitas vezes ainda um alvo no prejuízo, mas um prejuízo menor do que seria se fosse um stop, né? Uma coisa que depois eu vou entrar com vocês mais detalhadamente é fazer essa relação risco-ganho, tá? Se o meu stop, esse candle é muito comprido e aí o meu stop vai ser lá embaixo e o meu alvo está meio curto, eu não entro na operação. Eu entro quando é pelo menos 1 para 1 a minha relação risco-ganho, tá? Então é mais uma maneira de filtrar. Então tivemos aí uma operação no prejuízo, mas elas são bem raras. Bom, como vocês viram, o setup FR2 ele é muito simples de ser operado. Ele não, depois que você faz algumas operações usando ele, ele fica super prático, super automático até de você fazer as operações. Como eu já falei, é um setup que te dá um nível de acerto muito alto, tá? Se você operar, mesmo sem escolher direitos ativos, você operando qualquer ativo que cair na sua frente, ele já te dá um nível de acerto em torno de 70%, tá? O que é sensacional. Se você escolher direitos ativos, esse nível de acerto sobe mais ainda, chega a 90%. Mas o mais importante é entender que ele tem essa consistência de lucro. O lucro dele nem é tão grande em cada operação, mas ele é consistente. Isso é que é bacana. O lado que você tem que tomar muito, muito cuidado é quando ele falha. Né? Por quê? Porque como você está comprando na queda da ação, do ativo, se a ação está caindo e a FR diz para você comprar, você compra e ela continua caindo, você tem que respeitar o seu stop. A ideia de, não, eu vou puxar o stop um pouquinho para baixo, porque pode ser que ele logo vá subir, esse negócio não funciona, tá? Às vezes funciona, né? Às vezes eu já fiz isso no início, o ativo está caindo, o stop está aqui, você falou, opa, vou puxar um pouquinho que aí ele vai. E às vezes vai, mas às vezes não vai. Às vezes ele passa onde estaria o seu stop, você não estopa e ele derrete, e você, se for com ele, você vai perder muito dinheiro. Então, respeite o seu método. Desenvolva um método, defina um método e a partir de então passe a operar disciplinadamente seguindo esse método. É a melhor estratégia que eu recomendo para vocês. Tá certo? Bom, é isso. Um abraço e até a próxima.